deputado federal Vadir Damush, ele é do PT do Rio de Janeiro e foi presidente da OAB Seção do Rio de Janeiro. Deputado, a minha primeira pergunta é o que acontece com o PT depois da revelação do áudio do senador Delcídio Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, líder do governo do PT, a propósito da Operação Lava Jato. O que sobra do PT? Olha, Paulo, isso foi de fato um episódio grave, né? O senador Delcídio se comportou ali, mostrou um comportamento repulsivo, né? Muito de bravata, né? Ali eu tive a oportunidade de ler a transcrição do áudio, né? 90% ali de bravata irresponsável por parte do senador Delcídio. Agora, isso é uma coisa, né? Ele inadvertidamente confessou a prática ou a intenção de praticar crimes. Agora, daí a chancelar essa prisão, eu entendo que essa prisão afrontou o texto constitucional. Por quê? A Constituição, o artigo 53, parágrafo 2º, ela estabelece que um congressista, um deputado, um senador, só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável. Então, há dois requisitos, não é um ou outro, é um e outro. Ele tem que praticar crime, tem que ser flagrado na prática desse crime, e esse crime tem que ser inafiançável. Exatamente. Né? Qual é o crime inafiançável? Não, esse crime tem que ser... ele não pode praticar crime inafiançável. Não, sim. Né? Quais são os crimes inafiançáveis? Vou exercitar a memória aqui. Crime de racismo, tortura, os crimes hediondos em geral, tráfico ilícito de drogas, né? Enfim, o senador Delcídio não praticou nenhum desses crimes. Não é imputado a ele a prática de nenhum desses crimes. E eu acho, tem muita dificuldade em perceber, flagrante aí, o deputado Delcídio estava dormindo em casa quando foi abordado pela Polícia Federal e levado preso. Né? Dessa forma, por mais repulsiva que seja, por mais abjeto que seja o comportamento do senador Delcídio, isso não pode justificar uma prisão inconstitucional. Porque esse tipo de atitude por parte do aparelho do Estado, no caso, né, Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República, isso cria um precedente. Isso acaba consolidando um padrão. Né? Que padrão? Padrão de arbitrariedade. Imagine, Paulo, se esse tipo de contorno, ou seja, de driblar a Constituição, acontece com o senador da República, você imagina o que não vai, já acontece, e vai passar a acontecer daqui para frente se isso se consolidar de maneira formal, legalizada, porque conta com a chancela da Suprema Corte. O que acontece, por exemplo, lá onde eu moro, na cidade do Rio de Janeiro, lá no Morro do Alemão, nas favelas do Rio de Janeiro, onde a informalidade, em que o aparelho do Estado age de maneira informal, ou seja, ilegal, arbitrária, pode, guardadas as devidas proporções, respeitar os determinados aspectos. A partir daqui, não, o Supremo entende que eu posso promover escutas legais. Essa escuta, essa gravação é ilegal. Mas, essa prova é ilícita. Mas foi estabelecido por um juiz. Não foi autorizado, não houve. A notícia que eu tenho é de que não houve autorização por parte do Supremo para aquela escuta. Eu posso estar equivocado. Se não houve autorização, né, então eu estou fazendo a ressalva aqui. Perfeito. Se eu estiver equivocado, se houve autorização, por favor, eu quero ser corrigido. Tá. Mas vamos partir da hipótese que não tenha havido. O senador Delcídio se autoincriminou sem saber. Ninguém é obrigado. Ele falaria aquilo em público?
Não. É crível Não. aceitar que ele diria aquelas barbaridades, né, publicamente? Não. Né? Ele disse num recinto fechado, na confiança de que a sua privacidade, que é um direito de todo cidadão, né, Sim. é um direito constitucional, estava sendo preservado. Mas, deputado, o Senado ratificou a decisão do Supremo. O Senado concordou com a decisão do Supremo que o senhor considera inconstitucional. Como explicar isso? O Senado tinha a oportunidade, o Senado naquele momento, naquela noite, tinha a chance de se afirmar como um poder diante do Poder Judiciário e dizer ao Supremo, olha, nós sabemos tutelar a nossa conduta, nós não precisamos que o Supremo nos diga como agir. E a Constituição nos assegura, então para que o espectador saiba, a prisão de um parlamentar tem que ser submetida à casa a qual ele pertence para ser chancelada ou rejeitada. Né? O Senado teve a oportunidade, diante de uma prisão, no mínimo, de duvidosíssima constitucionalidade, de afirmar a sua independência ou postar-se de joelhos diante do Supremo Tribunal Federal e da chamada opinião pública. Né? Mas com relação... O Senado optou pela segunda hipótese. Postou-se de joelhos, né? Deixou de se afirmar. E eu vi ali, Paulo, eu estive presente em parte da sessão. Vi alguns senadores comentando, olha, vai depender da modalidade do voto. Se for voto aberto, infelizmente, nosso amigo Delcídio vai ficar lá preso. Se for fechado, nós vamos revogar essa prisão. Ou seja, mostrando, né, a subserviência, né, diante da chamada opinião pública. Havia possibilidade de o voto ser fechado? Olha, isso é uma matéria... Antigamente, a Constituição estabelecia que o voto era, nesses casos, era voto secreto. Houve uma emenda constitucional nos idos no início de 2000, não me lembro exatamente em que ano, em que tirou-se o qualificativo do voto. A Constituição passou a prever, pelo voto da maioria, tirou o qualificativo secreto. E estabeleceu mais à frente quais são as hipóteses excepcionais de voto secreto. Então interpreta-se que a regra é o voto aberto. Sim. Agora, isso também nos faz refletir, muitas vezes a gente acha, não, as coisas no parlamento, na vida pública, têm que ser transparentes. Isso é verdade, né? A regra deve ser essa. Mas por que se estabeleceu o voto secreto na Constituição? Nós já vivemos sob uma ditadura. Sim. Né? Isso era uma garantia parlamentar. Claro. E hoje, o parlamentar, ele se sente, para votar determinadas questões, ele se sente com segurança. Muitos desses parlamentares, os parlamentares que votaram contra a prisão, né, do Delcídio, estão sendo achincalhados e provavelmente serão abordados nas ruas, serão agredidos moralmente, talvez até fisicamente. Então nós temos que repensar. A vida pública brasileira há algum tempo está tomada, né, por um sentimento de demagogia, de falso democratismo, né, de falso moralismo, que acaba contaminando inclusive o nosso ordenamento jurídico. Deixa eu perguntar então, deputado, com relação à sua casa, Câmara dos Deputados. O Senado ratificou a decisão do Supremo de manter o Delcídio Amaral preso. Eu pergunto, e quando a Câmara tomará alguma decisão em relação ao seu presidente Eduardo Cunha? Olha, o Conselho de Ética prevê-se que se reúna na terça-feira para julgar a representação que existe contra o deputado Eduardo Cunha lá. Né? O que será decidido? Se a representação tem seguimento, ou seja, se ela será admitida, e o Conselho de Ética dirá, né, se ela deve ser admitida para caçar o deputado Eduardo Cunha ou se ela vai arquivar a representação. Eu espero, eu acho que as provas contra o deputado Eduardo Cunha, né, são veementes. São ali, no mínimo, indícios contundentes
que aconselham e impõem que a Câmara, que o Conselho de Ética admita a representação. Porque se a Câmara não fizer, o risco é que o Procurador-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal façam. Aí definitivamente o Parlamento brasileiro estará sendo tutelado pelo Poder Judiciário. E por que o Supremo e a Procuradoria-Geral da República ainda não se manifestaram sobre Eduardo Cunha e agiram tão rápido em relação ao Delcídio Amaral? O Delcídio, houve uma gravação, né, ele foi gravado, repito, do meu ponto de vista, ilegalmente, e os ministros ofendidos, né, resolveram, aliás, o termo foi usado pelo ministro Celso Mello, punir exemplarmente, que é outra, do meu ponto de vista, é outra deformação do que significa julgar alguém. Ninguém tem que ser punido exemplarmente. Exemplarmente eram punidos aqueles que eram queimados na fogueira da Inquisição. Você tem que ser punido na forma da lei. Se a lei tipifica uma conduta como criminosa, ela tipifica e prevê a sanção. O juiz deve se ater a isso, né? Aliás, eu vejo alguns ministros... Não é o caso de dar um exemplo? Não é caso de dar exemplo, é caso de afirmar o ordenamento jurídico. Dar exemplo era a Inquisição que o fazia, para intimidar outros possíveis... Hereges. Hereges, né? Nós não estamos mais... Nós presumo que nós tenhamos ultrapassado essa fase. É uma presunção de validade duvidosa. Né? Mas, deputado, deixa eu voltar à minha pergunta inicial. O senhor é um deputado do PT. O Delcídio Amaral é do PT, líder do governo do PT. O Mensalão uniu umas lideranças do PT. A Lava Jato se aproxima da gestão do PT, não se aproxima da gestão que precedeu o PT na Petrobras e deixa o PT numa situação politicamente delicada. O que vai acontecer com o PT? Qual é o futuro do PT? Paulo, de fato, o PT atravessa talvez o pior momento da sua história, né? Todos os partidos populares, até partidos revolucionários, quando chegaram ao poder, quando chegaram ao governo, tiveram problemas entre governar e manter princípios. O PT, para não fugir à regra, passou por esse transe. Acho que o PT não deve entrar num confessionário, né? O PT deve analisar a sua trajetória, né, desde a fundação até ter chegado ao governo, até esse momento. Acho que a guinada pragmática do PT pode ter sido muito radical, muito incisiva, né? É claro que governar um país como o Brasil, com os contrastes, com as desigualdades sociais, com elites, com classes dominantes extremamente egoístas e antidemocráticas. Segundo Mino Carta, é a pior elite do mundo. Eu concordo com o Mino. E ele, segundo Mino Carta, de São Paulo é a pior do Brasil. Como eu sou carioca, eu não quero estar fazendo comentário sobre São Paulo para não ser mal interpretado. Pois não. Mas o PT viu-se... O PT foi radical no projeto de governar. Agora, por exemplo, a questão do mensalão. Foi um julgamento justo, ou seja, era uma ação penal. Aquela ação penal, o resultado, a decisão final, se deu baseada em provas. A sensação que se tem é de que não, né? Foi um julgamento midiático e político. E isso traz perplexidade ao militante do PT, ao dirigente do PT. Bom, nós vamos punir dirigentes condenados judicialmente, criminalmente, mas num processo que exalou a política, né, que não transpareceu ser um julgamento imparcial. Essa é a perplexidade que essa espetacularização da justiça, né? Hoje nós vivemos esse fenômeno do juiz celebridade e da justiça como espetáculo, julgamento, sobretudo julgamento penal como espetáculo.
nenhum país do mundo um julgamento penal é transmitido ao vivo, só no Brasil. Não há país no mundo e que seu ordenamento jurídico permita que um julgamento criminal seja transmitido ao vivo em cores, né, como aqui no Brasil. E eu não tenho a menor dúvida que isso condiciona, que isso influencia no comportamento do julgador. Deputado, a gravação do Delcídio Amaral diz que o Preciado, que é sócio, ou foi sócio do senador José Serra, do PSDB, era o verdadeiro mentor intelectual do Fernando Baiano. O Cerveró nada mais era do que digamos, assessor das atividades do Delcídio. E na gravação também se vê que parte das operações do Cerveró, portanto do Delcídio, incluía a Alstom, que é a empresa que está mergulhada no chamado Trem-Salão dos Tucanos de São Paulo. Na sua avaliação, existe alguma possibilidade de a Lava Jato chegar aos tucanos? Olha, outra questão que se levanta em relação a essa operação Lava Jato acusa-se, né, de seletividade. Né? Ou seja, aquilo que diga respeito aos chamados tucanos acaba não sendo investigado, ou acaba sendo deixado de lado, acaba não se prosseguindo, ou pelo menos não se escandaliza as investigações, que eu acho que não devem ser escandalizadas mesmo. Agora, isso tem que valer para todo mundo, né? Eu não posso cumprir a Constituição seletivamente, eu não posso executar a lei seletivamente. Bom, para esse aqui vale, para aquele ali não vale. Para esse aqui, todas as garantias constitucionais, para aquele ali não. Então, está se esperando a Operação Lava Jato, né? Primeiro que respeite a lei, respeite a Constituição, coisa que, na maior parte das vezes, essa operação não faz. Estabelecer-se a prisão preventiva como padrão é algo que fere qualquer consciência jurídica e afronta princípios constitucionais caríssimos, né, de presunção de inocência, né, enfim, que aliás querem acabar os procuradores da Lava Jato querem relativizar, né, a presunção de inocência. Isso é muito grave, né? Claro. E infelizmente conta com aplauso aí de parte da chamada opinião pública. Né? Enfim, por exemplo, nesse caso do banqueiro, que pouca gente fala, né, André Esteves, né? Eu vi uma nota de rodapé, ouvi talvez em algum blog, talvez do Conversa Fiada ou de outro, que esse banqueiro ele financiou, pagou a lua de mel do senador Aécio Neves. Num dos hotéis mais caros de Nova York, o Waldorf Astoria. Passou uma semana lá. Se ele tivesse financiado a lua de mel do presidente Lula ou de algum petista, isso seria manchete, seria matéria de dias, né, na televisão. Né? Iam mostrar o hotel, iam mostrar o quarto, a suíte, o que foi consumido, né? Isso daria... Né? O frigobar. Né? Haveria uma matéria sobre o frigobar da suíte do Waldorf Astoria. E nós não vemos esse cuidado, esse zelo quando se trata de não petistas. Né? Então, de fato, os fatos acabam, efetivamente, os fatos acabam demonstrando que há uma certa seletividade por parte de grandes órgãos da imprensa e por parte dos aparelhos de Estado. Se vai se combater, se estabelece um padrão de combate à corrupção, esse padrão tem que funcionar de forma equânime, de forma igual para todos. Claro. Né? Agora, deputado, uma última pergunta que seria a seguinte. Ao lado do juiz Sérgio Moro, que conduz as investigações e o julgamento da Operação Lava Jato, temos a Polícia Federal. A Polícia Federal, teoricamente, é subordinada ao ministro da Justiça, que teoricamente é do PT. Como é que é possível conviver com esse tipo de Polícia Federal sob a responsabilidade de um membro do Partido dos Trabalhadores de que o senhor faz parte? Paulo, eu acho o PT ele teve uma participação muito influente
né, participação muito importante no desenho constitucional brasileiro, né? Os deputados, os parlamentares constituintes do PT defenderam e conseguiram fazer aprovar esse modelo de Ministério Público que está desenhado hoje na Constituição. Eu tenho a impressão que é o Ministério Público mais poderoso do mundo. É do mundo, né? Do mundo. Ele reúne na figura, o Ministério Público investiga, é fiscal da lei, né, e promove a ação penal. Isso. Né? E a Polícia Federal? Né? A Polícia Federal e o PT também, para demonstrar que era um partido republicano, se questionava muito o que seria o Brasil sob o governo do PT, e que acho que o PT acabou se tornando refém dessa preocupação, né? Deu-se, do meu ponto de vista, uma autonomia exacerbada à Polícia Federal. Por exemplo, se descentralizou o setor de inteligência da Polícia Federal, né? E uma série de outros departamentos e setores estratégicos da Polícia Federal, que guardam uma autonomia em relação ao que nós poderíamos chamar de poder central da Polícia Federal. Não me refiro nem só ao ministro, não, mas ao próprio diretor-geral da Polícia Federal. Bom, existe inclusive a possibilidade de um japonês bonzinho da Polícia Federal vender vazamentos a graúdos, segundo o depoimento do Delcídio. Pois é. Agora, eu acho o fato, por exemplo, de o ministro Eduardo Cardoso ser do PT não pode justificar qualquer atitude parcial dele contra ou a favor do PT. Sobretudo a favor, ele é militante, claro. Ele é filiado ao PT. O ministro Eduardo, de uma certa forma, acaba se tornando refém dessa autonomia que antecedentemente se conferiu, né, à Polícia Federal. O que nós temos hoje, mais do que responsabilizar o ministro por essa ou aquela omissão, por essa ou aquele ato que ele praticou ou deveria ter praticado, é refletir sobre se essa autonomia, do meu ponto de vista, excessiva que se deu à Polícia Federal. Como se dá aos procuradores. Os procuradores hoje, eles têm uma autonomia tal que praticamente eles não devem satisfação ao procurador-geral. Não, né? Não devem satisfação a ninguém. Né? Então, o Congresso Nacional, e é por isso que o Congresso hoje está tão, infelizmente, está tão rebaixado, Paulo, deveria prestar atenção para essas coisas. Né? Se esse desenho constitucional é o mais adequado, se ele de fato garante um Estado democrático de direito. Pouca gente fala, dentre elas, e no meio de toda essa gente, o juiz Sérgio Moro, de uma das consequências da Operação Mãos Limpas na Itália, que o juiz Moro gosta muito, né, de referenciar. Né? Foi aprovada, por conta dos abusos da Operação Mãos Limpas, que são os mesmos abusos que são cometidos aqui pela Operação Lava Jato, uma lei Vassalli, se não me engano, né, que é de 1900. Ela era anterior à Operação Mãos Limpas, mas só foi sancionada agora, que cria responsabilidade civil de juízes e procuradores que se conduzirem de forma abusiva nas investigações e nos julgamentos. Por exemplo, abuso de prisões preventivas, julgar sem provas, desconsiderar provas a favor dos réus que estejam nos autos, né? Se nós formos observar Mensalão e Operação Mãos Limpas, nós vamos ver que essa lei se encaixa perfeitamente, né, no Brasil. Perfeitamente. Então se fala muito pouco disso. Claro. Né? E recomendo a leitura àqueles que são mais avós, aqueles que batem palmas com facilidade. Né? Tratou-se de combate à corrupção, sobretudo quando está envolvido o PT. O aplauso é imediato, vale tudo. Leiam, né, o livro do Humberto Eco, Número Zero. Isso. Né, em que Humberto Eco mostra, né, com maestria, né, como sem mentir, claro, né,
como se mente falando a verdade. É verdade. É difícil explicar isso, mas então... Mas o livro merece. Né? O livro eu li merece. O livro e recomendo também a leitura do livro do Peter. E recomendo a leitura do seu livro também. Muito obrigado. Deputado, muito obrigado. Obrigado.